A vida após a morte sempre foi uma das maiores e mais misteriosas questões para as quais as pessoas buscaram respostas ao longo da história. A morte é o fim ou apenas uma porta de entrada para uma nova jornada? Na Bíblia, os conceitos de céu, inferno e julgamento final oferecem insights profundos e desafiadores. Mas será que realmente entendemos o que nos espera depois da morte? Explore os mistérios da vida após a morte através dos olhos da Bíblia e encontre respostas para as perguntas que estão na mente de todos. 1. A existência da alma. Na tradição cristã, um dos conceitos mais profundos e fascinantes é a ideia de que o ser humano não é apenas um corpo físico, mas possui uma alma eterna. A alma, segundo a Bíblia, é a essência imortal que dá vida ao corpo e que permanece mesmo após a morte física. Em Gênesis 2:7 lemos: Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Isso nos mostra que a alma não é algo meramente físico, mas algo que transcende a matéria e que é fundamental para a existência humana. A alma, então, não é apenas uma parte do corpo, mas uma dimensão imaterial que tem uma relação direta com Deus. Ela é o que nos conecta com o divino e por isso é vista como sendo responsável por nossa identidade espiritual. Em Mateus 10:28, Jesus afirma: Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso nos leva a entender que a alma é mais do que um simples aspecto da nossa existência terrena. Ela é eterna e está sujeita a um destino espiritual. Mas como podemos compreender a natureza da alma? Em nossa vida cotidiana, muitas vezes não conseguimos perceber ou entender totalmente sua existência. A alma não é algo que podemos ver ou tocar, mas ela se revela através das nossas ações, emoções e, mais ainda, através da nossa busca espiritual. Em momentos de dor, de amor ou de reflexão, muitas vezes sentimos algo além da nossa experiência física, algo que nos conecta a algo maior, ao divino. Isso nos leva a uma pergunta importante. Você já parou para refletir sobre a sua própria alma? O que você acredita que ela representa em sua vida? Ao longo da Bíblia, vemos também que a alma não é algo passivo, mas sim ativa em nossa jornada espiritual. Ela é o centro da nossa moralidade, das nossas escolhas e da nossa relação com Deus. Em Salmos 42:1, o salmista expressa: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse versículo ilustra perfeitamente como a alma busca constantemente uma conexão com o Criador, refletindo uma necessidade espiritual profunda. Além disso, a Bíblia ensina que a alma é eterna. O corpo pode perecer, mas a alma continua a existir após a morte. Em 1 Coríntios 15:54, Paulo escreve: Quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: A morte foi tragada na vitória. Isso nos ensina que, ao mesmo tempo em que o corpo físico se degrada com o tempo, a alma continua a sua jornada para a vida eterna, seja no céu ou no inferno, dependendo da nossa relação com Deus. Em última análise, a alma é o que nos define como seres espirituais, com uma identidade eterna. Ela é o reflexo da nossa verdadeira natureza que vai além das limitações temporais do corpo físico. Agora, você acredita que a sua alma está pronta para enfrentar o que vem após a vida neste mundo? Como você tem cuidado da sua alma, cultivando a sua conexão com Deus e com o propósito divino? Mây trôi nhẹ như lời ru, sóng biển ngân khúc thiên thu. 2. Céu e inferno, dois destinos eternos. A Bíblia ensina que, após deixar esta vida,
cada pessoa enfrentará um de dois destinos eternos: céu ou inferno. Este é um conceito fundamental na fé cristã que enfatiza a escolha e a responsabilidade de cada indivíduo por sua vida e ações na Terra. Então, o que significam céu e inferno e como podemos decidir nosso destino após a morte? O céu, segundo a Bíblia, é o lugar da presença eterna de Deus, onde aqueles que vivem de acordo com seus ensinamentos viverão para sempre em paz, alegria e luz. Jesus prometeu em João 14, 2 e 3: Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Isso mostra que o céu não é apenas um lugar de perfeição, mas também um lugar onde desfrutaremos da vida eterna, sem dor ou lágrimas. Tudo no céu é bom, não há pecado e todos viveremos na presença de Deus. O inferno, por outro lado, é um lugar de julgamento e punição. A Bíblia descreve o inferno como um lugar onde as almas que rejeitam a Deus e vivem em pecado serão aprisionadas para sempre, longe de sua presença. Em Mateus 25:46, Jesus diz: Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O inferno não é apenas um lugar de sofrimento físico, mas também um lugar de separação eterna do amor e da luz de Deus. No entanto, é importante entender que temos o poder de escolher nosso destino. A Bíblia ensina que por meio da fé em Jesus, podemos alcançar a salvação e ser conduzidos ao céu. João 14:6 registra as palavras de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa escolha não é uma decisão única, mas uma jornada de vida, um compromisso de buscar o amor e a justiça de Deus todos os dias. A questão é: você está pronto para encarar sua escolha? Você está vivendo de uma maneira que acredita que levará ao céu? Ou está se aproximando do inferno? Cada ação, pensamento e escolha na vida tem um impacto em nosso futuro eterno. Em última análise, céu e inferno não são apenas conceitos abstratos, mas destinos que enfrentaremos. As decisões que tomarmos hoje afetarão onde estaremos na eternidade. thời gian ngừng lòng nhẹ nhàng vô thường. 3. A vida após a morte é um juízo. Um dos conceitos-chave da fé cristã sobre a vida após a morte é o julgamento. A Bíblia ensina que após a morte, cada pessoa enfrentará o julgamento de Deus, onde todas as nossas ações e escolhas nesta vida serão consideradas de forma justa. Isso não faz parte apenas do plano de salvação de Deus, mas também nos lembra da responsabilidade e liberdade que cada pessoa tem ao tomar decisões sobre suas próprias vidas. Em Hebreus 9:27, a Bíblia diz: Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Isso significa que o julgamento não é algo vago ou distante, mas uma parte necessária da vida eterna. Após a morte, cada alma será trazida à luz e enfrentará a justiça de Deus. No entanto, o julgamento não é apenas uma sentença final. É também um processo pelo qual Deus avalia a maneira como vivemos, a maneira como praticamos seus ensinamentos e a maneira como amamos e servimos aos outros. Em Mateus 25, 31 a 46, Jesus descreve uma cena em que ele retornará em glória e separará os justos dos ímpios, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Aqueles que viveram de acordo com o amor e a justiça de Deus serão recompensados, enquanto aqueles que viveram em pecado enfrentarão o castigo. É importante entendermos que o julgamento é uma oportunidade de olhar para trás em nossas vidas e examinar se realmente vivemos o caminho que Deus nos mostrou. Jesus disse em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O julgamento será baseado em se aceitamos Jesus como Filho de Deus e vivemos de acordo com seus ensinamentos. Então, quão preparado você está para o seu julgamento? Você está vivendo de acordo com os valores que Deus lhe ensinou e depositando sua fé em Jesus como o único caminho para a salvação? A vida após a morte não é apenas um evento final,
mas uma oportunidade para demonstrarmos nossa fé e ações agora. O julgamento não é uma punição ou medo, mas uma afirmação de que Deus é justo e imparcial, e que cada alma será recompensada pelo que fez na vida. A pergunta fundamental é: você está pronto para enfrentar o julgamento de Deus e receber a recompensa eterna? Hòa trong ánh sáng, tình yêu lan khắp nhân gian. Hòa trong 4. A vida após a morte é um mistério. Embora a Bíblia ensine que existe vida após a morte, muitos aspectos da vida eterna permanecem um mistério que não podemos compreender completamente. A vida após a morte, o céu, o inferno e o que acontece com a alma depois que deixamos esta terra são questões para as quais as pessoas buscam respostas ao longo dos tempos. A Bíblia fornece pistas sobre essas coisas, mas ainda deixa muito a ser totalmente explicado. Em 1 Coríntios 2:9, a Bíblia diz: "Mas como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum imaginou as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam." Este é um lembrete importante de que o que Deus tem reservado para nós após a morte pode ultrapassar nossa capacidade de compreensão. Permanece um mistério além da nossa imaginação e compreensão. Embora não possamos compreender completamente todos os detalhes da vida após a morte, a Bíblia nos diz que Deus preparou um lugar lindo e eterno para aqueles que creem nele. João 14, 2 e 3 diz: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês." Isso indica que Deus tem um grande plano para nós. Um plano que somente aqueles que creem nele podem compreender de alguma forma nesta vida eterna. A grande questão, no entanto, é: podemos nos preparar para esse mistério? Talvez não possamos conhecer todos os detalhes da vida após a morte, mas podemos viver uma vida de fé, praticando os ensinamentos de Jesus e preparando nossos corações para enfrentar o que Deus preparou para nós. O mistério da vida após a morte não é motivo para medo, mas um lembrete da grandeza e da infinitude de Deus. O que vemos e entendemos agora é apenas uma pequena parte de um grande plano que Deus projetou para nós antes de nascermos. Então, você está pronto para aceitar o mistério da vida após a morte e confiar que Deus tem um grande plano para você? Você acredita que viver de acordo com os ensinamentos de Deus o ajudará a se preparar para o futuro eterno, mesmo que ele ainda seja um mistério? con tim thấy anh diệu kỳ. Chúa 5. Jesus Cristo é o caminho para a vida eterna. Na fé cristã, um dos aspectos mais importantes e centrais é a crença em Jesus Cristo como o único caminho para a vida eterna. Isso é claramente afirmado em João 14:6, quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Esta não é apenas uma poderosa declaração da autoridade de Deus, mas também um convite para abrir a todos o único caminho para a vida eterna com Deus. Jesus não é apenas um Salvador, mas também uma ponte entre o homem e Deus. Por meio dele, podemos superar nossos pecados e quedas, renascer e começar uma nova vida. Sua morte e ressurreição completaram a obra de redenção da humanidade e, pela fé nele, podemos ser perdoados e receber a vida eterna. Isso não é o resultado de nossas boas obras ou esforços, mas um presente de Deus para aqueles que confiam em Jesus. Embora existam muitos caminhos e filosofias neste mundo, a Bíblia ensina que existe apenas um caminho para a salvação. Mateus 7, 13 a 14, adverte: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e o caminho que conduz à perdição é fácil, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram." Isso enfatiza que seguir o caminho de Jesus, embora difícil e desafiador, é o caminho para a vida eterna. No entanto, você já se perguntou:
Você está realmente trilhando o caminho de Jesus? Você realmente acredita que Ele é o único caminho para a vida eterna? Ou ainda está procurando outros caminhos, soluções temporárias para esta vida? O chamado de Jesus é um convite para a salvação e o amor eterno. E a pergunta é: você está disposto a abandonar os caminhos do mundo e seguir o caminho que Jesus ensinou? A vida eterna não é algo distante ou inatingível. Ela está disponível para aqueles que creem e vivem o caminho que Jesus abriu para nós. Não é apenas uma recompensa após a morte, mas uma vida repleta de significado, agora mesmo, quando vivemos de acordo com os seus ensinamentos. Um grande plano para você? Você acredita que viver de acordo com os ensinamentos de Deus o ajudará a se preparar para o futuro eterno, mesmo que ele ainda seja um mistério? Seis. A vida após a morte é uma questão de fé. A vida após a morte é uma questão importante na fé cristã e não é compreendida apenas pela razão, mas pela fé em Jesus e seus ensinamentos. A Bíblia ensina que a vida eterna não é o resultado de ações ou méritos individuais, mas sim um presente de Deus para aqueles que creem nele e vivem de acordo com suas palavras. A fé em Jesus é um pré-requisito para entrar na vida eterna com Deus, e isso é claramente demonstrado em João 3,16, onde Jesus diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A fé é a chave que abre a porta para a vida eterna. A Bíblia ensina não apenas que devemos crer em Deus para a nossa salvação, mas que devemos viver por essa fé. A fé não é apenas uma crença vaga, mas um forte compromisso de seguir o caminho que Jesus ensinou. Isso exige que vivamos uma vida que reflita o amor de Deus, o amor ao próximo, o perdão e a integridade. Em Hebreus 11:1, a fé é descrita como a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. É importante entendermos que a vida após a morte não é um evento aleatório, mas o resultado de escolhas feitas nesta vida. Todos os dias, fazemos escolhas que afetarão nosso futuro eterno. Crer em Deus e viver por sua fé é uma ação proativa que devemos tomar, não apenas em momentos difíceis, mas em cada ação, pensamento e palavra que dizemos. A pergunta é: você realmente acredita que a vida eterna faz parte do plano de Deus para você? Você está disposto a viver cada dia com fé, confiando na salvação de Jesus e agindo de acordo com seus ensinamentos? A fé não é algo necessário apenas quando enfrentamos a morte, mas sim um modo de vida, um forte compromisso com o que Deus ensinou e com as promessas que Ele fez. Em última análise, a fé em Jesus é o que determina se podemos receber a vida eterna após a morte. Então, você está pronto para confiar em Deus e viver uma vida que reflita essa fé, ou ainda está procurando outros caminhos que não trazem a vida eterna? Conclusão. A vida após a morte é uma questão importante na fé cristã e não é compreendida apenas pela razão, mas pela fé em Jesus e seus ensinamentos. A Bíblia ensina que a vida eterna não é o resultado de ações ou méritos individuais, mas sim um presente de Deus para aqueles que creem nele e vivem de acordo com suas palavras. A fé em Jesus é um pré-requisito para entrar na vida eterna com Deus. E isso é claramente demonstrado em João 3,16, onde Jesus diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A fé é a chave que abre a porta para a vida eterna. A Bíblia ensina não apenas que devemos crer em Deus para nossa salvação, mas que devemos viver por essa fé. A fé não é apenas uma crença vaga, mas um forte compromisso de seguir o caminho que Jesus ensinou.
Isso exige que vivamos uma vida que reflita o amor de Deus, o amor ao próximo, o perdão e a integridade. Em Hebreus 11:1, a fé é descrita como a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. É importante entendermos que a vida após a morte não é um evento aleatório, mas o resultado de escolhas feitas nesta vida. Todos os dias fazemos escolhas que afetarão nosso futuro eterno. Crer em Deus e viver por sua fé é uma ação proativa que devemos tomar, não apenas em momentos difíceis, mas em cada ação, pensamento e palavra que dissermos. A pergunta é: você realmente acredita que a vida eterna faz parte do plano de Deus para você? Você está disposto a viver cada dia com fé, confiando na salvação de Jesus e agindo de acordo com seus ensinamentos? A fé não é apenas algo necessário apenas quando enfrentamos a morte, mas sim um modo de vida, um forte compromisso com o que Deus ensinou e com as promessas que Ele fez. Em última análise, a fé em Jesus é o que determina se podemos receber a vida eterna após a morte. Então, você está pronto para confiar em Deus e viver uma vida que reflita essa fé, ou ainda está procurando outros caminhos que não trazem a vida eterna?